Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. 5 de maio de 2024, um domingo com 26 graus em Ribeirão Preto, uma manhã ensolarada, né? Probabilidade de chuva agora pela manhã 0%, a umidade relativa do ar está em 55%, mas vai cair, tá? Vai despencar aí lá para perto dos 30%. Hoje nós teremos 34 graus de máxima e nós tivemos logo pela manhã 19 de mínima. Então a amplitude térmica aí deu uma melhorada, mas ainda está muito alto, a temperatura está muito alta, a temperatura de 34 hoje no meio do dia vai ficar complicado. A nossa tarde de domingo aí vai ficar muito difícil de aguentar esse calorão, e esses dias parece-me que ainda vão continuar sendo quentes. Essa semana ainda continua com o clima muito quente. Nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul muitos problemas, muitas dificuldades por causa da chuva, excesso de chuva, né? E levou calamidades e já está em situação de calamidade o Rio Grande do Sul. Então, você continue orando pelo Rio Grande do Sul. Passando aqui nesta manhã de domingo, né, para poder falar com vocês, aqueles que estão viajando, pessoal que está aí visitando a casa de parentes, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, tá? Pessoal do asilo, né? Pessoal de casa de idosos aí, e casas de repouso, vocês todos, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um de vocês. Passando aqui para poder falar de mais uma desgraça, né? O ser humano tem muitas desgraças e nós temos tempos de dificuldades, de problemas, né? E nesses dias nós começamos a falar com uma desgraça que se chama preconceito, tá? E essa outra agora, de ontem, pressão e opressão, também é outra desgraça. Mas a desgraça de hoje é o medo. O medo que leva as pessoas a não conseguir fazer aquilo que é necessário, aquilo que deveria ser feito naquele momento. Então, a fé remove realmente desgraças, e a primeira desgraça é a desgraça do preconceito, a segunda que colocamos aqui é a desgraça da pressão, da opressão que a multidão, que o povo imprime sobre as pessoas em relação àquela situação que a mulher do fluxo de sangue estava passando, né? Então, ela teve que vencer a primeira, que era a do preconceito, porque era mulher e porque ela estava impura. A segunda é a pressão, aquele povo que gritava para ela ficar quieta, para poder atrapalhar, aquele povo que tinha ali aquele monte de gente apertando Jesus, e no caso ela ficou sabendo, colocou um propósito no seu coração de apenas ir lá e tocar na orla do vestido de Jesus. Então, ela rompeu também com a pressão da multidão. Essa pressão da multidão muitas vezes traz problemas para muitas pessoas, porque não se posicionam, porque acabam esperando que essas outras pessoas tenham um pouquinho de compaixão, um pouquinho de entendimento também, e acaba não deixando que a gente rompa com a pressão que tem da multidão. Isso é uma desgraça também, que atrapalha muito. E alguém disse ontem para mim, essa palavra desgraça não fica muito pesada? E não é fora de graça? Sem a graça é uma desgraça. Então, o terceiro dia, e é o penúltimo, né? Amanhã será o último. Então, foi liberta. Essa mulher do fluxo de sangue foi liberta do medo. O medo também é uma desgraça. Segundo a lei, aquela mulher não poderia estar lá no meio daquele povo. Ela não poderia estar lá no meio da multidão. Ela poderia ser até apedrejada por estar ali com aquela infecção, no meio daquela multidão. Mas ela não teve medo, ela rompeu com esse medo, sabendo que poderia morrer. Muitas vezes nós precisamos romper com essa situação do medo, mesmo sabendo que nós podemos morrer. Ela precisava da cura e ela sabia que só Jesus podia curá-la.
Muitas pessoas passam nesses dias e não são abençoadas porque elas ficam com medo. Estou cansado de ver pessoas que estão com problemas de saúde graves e ficam com medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão comentar, do que a família vai pensar a respeito daquela decisão. Muitas vezes ela nem foi, nunca esteve próxima de Deus e agora, nem no momento de dificuldade, de problema, de necessidade, ela tem coragem para poder sair desse mundo, desse ambiente, e acaba uma desgraça na vida de muitas pessoas. Apesar da graça estar disponível para todos, é que a graça é o motivo pelo qual nós somos salvos, né? Jesus diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, lembra? Não vem de vós, é dom de Deus. Medo de aborrecer parentes, os pais, os familiares, o irmão, a esposa, o irmão, medo de perder alguns amigos, medo de perder emprego, medo de perder dinheiro, medo de perder aquela posição social. Porque se eu me tornar um seguidor, se eu me tornar um cristão, acabo arrumando encrenca com aquele que é de tal situação, aquele que é de tal profissão de fé. Então, é melhor eu não mexer com isso não, e contém-se em ficar com aquela situação. Mesmo sentindo-se completamente desamparada, ela vai lá e toma essa decisão. Jesus também, mesmo sentindo completamente desamparado naquela cruz, ele não teve medo. Ele não teve medo. Ele foi até o fim. Ele morreu por mim e por você. E lá na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue para a remissão dos meus e dos seus pecados. E somente através de Jesus Cristo, presta atenção nisso, somente através de Jesus Cristo nós temos perdão dos pecados e garantia de vida eterna ao lado de Jesus, juntamente com Deus. Então, você, nesse momento, pode colocar em prática esse versículo que está aí, que eu vou colocar aí na tela para você ver, ó. Olha que versículo maravilhoso. Aliás, são 3 versículos. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor, presta atenção nesse versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmos 118, versículos 6, 7 e 8. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Salmos 118, versículos 6, 7 e 8. Então, passando daqui para poder dizer para você, não tenha medo, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio nesse tempo que nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, a tudo aquilo que está acontecendo e ter consciência de que o Senhor está conosco e Ele é o nosso ajudador. Juntamente com cada um de nós tem um anjo para nos ajudar, bem próximo, ao redor de cada um de nós. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Tem um anjo aí acampando ao seu redor para livrar você de toda e qualquer situação. Independente do que você está passando nesse momento, independente do problema que você está enfrentando, independente da situação que você está enfrentando, Deus tem um propósito na sua vida e Ele não abriu mão disso. Ele entregou o seu Filho para morrer lá na cruz do Calvário pelos meus e pelos seus pecados. Por isso, não tenha medo do que te pode fazer os homens, mesmo que eles vão ficar bravos.
aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e venha viver a eternidade, ainda que estando morando na terra, ao lado de Jesus. Que você tenha, nesse tempo de dificuldade, de problemas, de necessidades, que você tenha consciência de que você precisa necessariamente aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida e ir morar no céu quando você passar desta vida para a vida espiritual, para a vida na eternidade, tá bom? Então, não tenha medo. O Senhor é quem está te ajudando. Tá feito? Tá dado o recado? Esse domingo vai ser um domingo abençoado. E você que está aí na live querendo, vou colocar novamente o versículo aí. Ó, o versículo é esse aí, ó. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmos 118, versículos 6, 7 e 8. Tá bom? Não tenha medo, o Senhor está contigo. Ainda que você esteja em dificuldades, Ele está aí do seu ladinho para poder te amparar. Vamos orar? Vamos orar? Isso, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por tantas pessoas que estão ali no Rio Grande do Sul, passando por dificuldades, passando por problemas, por necessidades. Quantos perderam tudo aquilo que tinham, ainda que era muito pouco, ainda que era muito pequena, as coisas que tinham, aquela situação de pobreza, de dificuldade, mas trazia para eles uma alegria de ter um lugar para onde voltar, um lar, aonde que, ainda que tivesse pouca coisa do que se gloriar, do que se enaltecer, nesse momento eles não têm nada. Muitos perderam documentos, perderam roupas, perderam as suas casas, perderam a dignidade. Por isso nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, por cada um daqueles que estão nesta situação de penumbra, de dificuldades, de problemas, de tristezas, de angústias, aqueles que estão desesperançados porque não sabem o que vão fazer daqui para frente. O Senhor é um Deus que pode colocar dentro de cada um deles uma força tremenda para que eles não tenham medo, para que eles sejam corajosos, para que possam, nesse tempo de dificuldade, olhar para o Senhor e reconhecer que é o Senhor que cuida da vida de cada um deles, ainda que em meio a dificuldades. Nós oramos nesse momento pela Isabela, oramos pelo Yuri, oramos pela Célia, oramos pelo Geninho, pela Selma, pela Viviane, oramos pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza, oramos pelo Ronaldo, pelo Wesley, pela Fabiane, pela Célia, né? E pelas crianças da família da Célia. Oramos pelo Emerson, pela dona Maria José. Oramos nesse momento pela dona Néia, esposa do Fernando, que é um vizinho nosso aqui. Que o Senhor abençoe e guarde cada uma dessas pessoas, dando graça, dando saúde, dando paz, dando prosperidade, removendo toda desgraça de medo que essas pessoas possam ter, para que possam ter coragem, para que sejam fortalecidos no Senhor e o medo seja banido das suas vidas e que tenham coragem para lutar e vencer em nome de Jesus. Nós oramos por todos aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, aqueles que estão em casa se recuperando, aqueles que estão nos hospitais, aguardando um resultado de exame, aguardando uma intervenção cirúrgica, aqueles que vão passar por algum procedimento cirúrgico nesta semana que se inicia, que estão internados em algum hospital, em alguma unidade hospitalar, que o Senhor dê graça a cada um deles, juntamente com aqueles que estão trabalhando nesses locais. Que cada unidade, cada enfermeiro, cada médico, cada funcionário de uma unidade hospitalar sejam abençoados agora, em nome de Jesus. Nós rogamos que o Senhor dê graça também por todos aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão encarcerados indevidamente, que sejam libertados
rapidamente. Aqueles que estão encarcerados, cumprindo as suas penas porque fizeram alguma coisa errada. Que o Senhor dê a eles um tempo de reflexão, para que possam refletir e saber que o Senhor é aquele que cuida de cada um deles e o Senhor tem cuidado muito bem. Oramos nesse momento por todos aqueles que estão em opressão, aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão nesse momento sofrendo preconceito, seja ele qual for, aqueles que estão debaixo de algum tipo de medo. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. O espírito do medo bata em retirada agora, em nome de Jesus. Nós oramos para que você não tenha poder sobre a vida dessas pessoas. Oramos também por todos aqueles que estão fazendo alguma coisa, um empreendimento, abrindo um trabalho, abrindo portas de emprego no nosso país, aqui em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, em qualquer lugar, que esses empreendedores, que esses voluntários da pátria, que fazem com que essa pátria seja grande, que fazem com que essa nação continue subsistindo, existindo, que o Senhor dê graça a cada um dos empresários e dos empreendedores do nosso país, que continuem gerando empregos, que aqueles que estão empregados possam ser valorizados, aqueles que estão desempregados que possam achar uma porta de emprego para ganhar o seu dinheiro, para ganhar o seu sustento, levar para a sua família, para que possam manter as suas casas com dignidade nesse tempo de tanta dificuldade. Oramos por todos aqueles que estão na drogadição, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que são andarilhos, aqueles que estão em depressão. Nós abençoamos em nome de Jesus essas pessoas e declaramos que esse espírito maligno que está tomando conta dessas pessoas está repreendido em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós repreendemos e abençoamos a vida de cada um de vocês. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um grande domingo, grande início de semana. Que Deus abençoe a sua vida, que haja paz sobre a sua vida, que todos aqueles que te cercam sejam abençoados, aonde quer que você esteja, aonde quer que você esteja se recuperando ou aguardando algum procedimento, algum efeito de algum medicamento, que o Senhor te dê a graça nesses dias. Eu oro para que vocês todos tenham uma bênção especial neste domingo. Então, amanhã nós nos vemos, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã. Deus abençoe. Feliz semana!